Uma descoberta chocante dentro da Clarence House deixou toda a família real em choque. Durante o que parecia ser uma reforma de rotina, operários se depararam com uma seção escondida atrás da parede do quarto da rainha Camila. E o que eles descobriram foi tão inesperado que causou grande comoção no palácio. De objetos misteriosos a segredos profundamente pessoais, essa revelação levantou questões perturbadoras sobre o passado privado de Camila e seu papel na monarquia. Por que isso foi mantido em segredo por tanto tempo? E o que isso significa para a família real agora? A inspeção de rotina, que se tornou chocante. Era para ser apenas um procedimento de rotina? O tipo de verificação discreta do palácio que raramente chama a atenção. Equipes da segurança interna vinham realizando inspeções estruturais nas residências reais, garantindo que as seções mais antigas do Palácio de Buckingham estivessem seguras, com manutenção discreta e livres de quaisquer riscos não identificados. Normalmente, esse trabalho acontecia nos bastidores. Técnicos medindo rachaduras, inspetores observando sinais de umidade, eletricistas verificando a fiação embutida. Dificilmente o tipo de evento que provocaria sussurros em corredores dourados. No entanto, naquele dia, dentro da suíte privada da rainha Camila, no Palácio de Buckingham, um dos edifícios mais famosos do mundo, um símbolo da Grã-Bretanha, algo incomum aconteceu. Seu quarto, elegant, mas fortemente protegido de olhares curiosos, estava programado para inspeção sob o pretexto de reforço estrutural. Gesso Centenario. Cornijas ornamentadas e pesadas cortinas tornavam o cômodo não apenas régio, mas também excepcionalmente difícil de inspecionar. Mas, à medida que os instrumentos eram colocados contra a superfície, as leituras apresentavam valores estranhos. A parede não era tão sólida quanto se esperava. Atrás da fachada polida, parecia haver uma cavidade vazia mais profunda do que qualquer uma das plantas dos cômodos sugeria. O protocolo exigia que qualquer coisa suspeita fosse relatada imediatamente. E assim, a alta cúpula da segurança do palácio foi convocada. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Esta não era uma descoberta comum. Era algo oculto, e ocultado deliberadamente. Os inspetores trabalharam com cautela. Eles também continuam a inspeção dentro dos palácios, pois estes abrigam milhares de tesouros inestimáveis. A parede seria examinada mais a fundo e, à medida que as primeiras ferramentas se aproximavam, todos na sala pressentiam que não se tratava mais de uma simples inspeção de rotina. Era o início de algo que poderia revelar mais do que gesso e pedra. Mas a verdadeira questão persistia. Estaria aquela parede escondida protegendo um segredo ou ocultando um escândalo? Continue conosco. A verdade está prestes a vir à tona. Uma passagem secreta revelada. O som suave das ferramentas batendo no gesso ecoava estranhamente no quarto de Camila. Cada raspagem e corte preciso reforçava a sensação de que os inspetores não estavam mais lidando com uma parede comum. Aos poucos, a superfície cedeu, revelando não apenas uma cavidade oca, mas algo muito mais intencional. Sob o gesso polido e as molduras decorativas, jazia um painel oculto, com bordas afiadas e estrutura reforçada como se quem o construísse tivesse a intenção de mantê-lo escondido por gerações. A descoberta mudou instantaneamente o clima do cômodo. O que se esperava ser uma inspeção tediosa agora parecia o capítulo inicial de um romance policial se desenrolando em tempo real. Os 4 continentes estão no canto, e a Grã-Bretanha foi ampliada consideravelmente. Mas desta vez era diferente. A arquitetura lembrava menos uma rota de fuga e mais um cofre. Deliberadamente selado. Deliberadamente esquecido. As plantas do palácio confirmavam a estranheza. Nenhuma menção a um corredor oco naquela seção do edifício. Nenhum registro de aposentos adicionais ramificando-se da suíte de Camila. Quem quer que a tivesse criado, garantira seu segredo omitindo-a da documentação oficial. Passo a passo, com cautela, a equipe de inspeção avançou. A cada movimento, a poeira caía do teto, e o leve farfalhar de insetos invisíveis tornava o silêncio ainda mais perturbador. Quanto mais fundo avançavam, mais claro se tornava que não se tratava de uma simples peculiaridade estrutural. A passagem havia sido deliberadamente bloqueada. No entanto, algo os aguardava em seu fim. O corredor terminava em um pequeno nicho, com a alvenaria mais escura e desgastada. Ali, mal iluminado pelas lanternas oscilantes, erguia-se um objeto grande, um baú trancado, deteriorado pelo tempo e estranhamente fora de lugar. Parecia ter sido colocado ali intencionalmente e depois abandonado ao tempo. A equipe trocou olhares. O que começara como pó de gesso em um quarto real os levara a uma câmara esquecida. E enquanto se preparavam para examinar o baú, uma verdade era clara.
Alguém fizera de tudo para garantir que ele jamais fosse encontrado. O baú nas sombras. O objeto permanecia em silêncio no fundo do corredor oculto, envolto em poeira como se o próprio tempo tivesse tentado enterrá-lo. O feixe de luz de uma lanterna dançou sobre sua superfície, revelando um baú que parecia estranhamente deslocado em uma passagem tão estreita e sufocante. Pesado, retangular e com ferragens de ferro, parecia séculos mais antigo que o cômodo atrás do qual estava escondido. Suas dobradiças estavam corroídas, sua madeira deformada pelo tempo. No entanto, a fechadura permanecia teimosamente intacta, como se tivesse sido selada propositalmente e não simplesmente abandonada. Os inspetores hesitaram, sem saber se deveriam prosseguir. Descobrir uma câmara não documentada era uma coisa, mas um objeto tão deliberadamente escondido elevava a situação. O protocolo exigia que a segurança do palácio assumisse o controle imediatamente. Em poucos minutos, oficiais superiores chegaram, seus passos ecoando ameaçadoramente pelo corredor secreto. Ordenaram que tudo fosse documentado. Fotografias do baú, medidas precisas do nicho e um registro de cada detalhe, antes mesmo de a menor fechadura ser tocada. Mesmo assim, a atmosfera ficava cada vez mais pesada a cada segundo que passava. A equipe não conseguia se livrar da sensação de que o baú era mais do que apenas um depósito esquecido. Havia algo de deliberado em sua colocação, perfeitamente centralizado na reentrância, voltado para fora como se estivesse esperando para ser descoberto. Não havia rastros de poeira que levassem até ele ou dele saíssem, sugerindo que ninguém o havia tocado em décadas. A fechadura, embora enferrujada, parecia resistente. As tentativas de forçá-la com ferramentas comuns falharam inicialmente, como se o baú resistisse a ser perturbado. Um oficial sugeriu que o objeto fosse transferido para um local seguro para exame controlado, mas outros argumentaram que deveria ser aberto no local antes que muitas pessoas tomassem conhecimento de sua existência. O próprio debate ressaltou o quão incomum era a descoberta. Não se tratava simplesmente de mais uma relíquia da história do palácio. Era algo escondido intencionalmente. A decisão final foi proceder com cautela, mas de forma direta. Pé de cabra e equipamentos especiais foram trazidos, o clangor de suas batidas contra as ferragens de ferro ecoando pelo corredor estreito. Cada golpe parecia mais alto que o anterior, reverberando no estômago de todos os presentes. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a fechadura cedeu com um estalo seco. Por um longo momento, ninguém se moveu. O baú permaneceu vulnerável, seus segredos a centímetros de serem revelados. Lanternas pairavam sobre ele, aguardando que a tampa fosse levantada. O oficial superior deu a ordem e, lentamente, com um gemido de protesto das dobradiças enferrujadas, o baú se abriu. O que havia lá dentro não eram pilhas de ouro, joias esquecidas ou antigos inventários do palácio. Em vez disso, o primeiro olhar revelou camadas de pergaminho, pacotes amarrados com fitas e capas de couro desbotadas pelo tempo. O silêncio tomou conta da sala. Fosse o que fosse, não se tratava de uma descoberta trivial. O passado, ao que parecia, havia sido trancado deliberadamente e agora exigia ser ouvido. Mas e se essas páginas frágeis não fossem apenas memórias, mas sim a prova de segredos há muito enterrados? Continue assistindo. As revelações estavam apenas começando. Conteúdo que desafiava as expectativas. Quando a tampa do baú finalmente rangeu ao abrir, a equipe se inclinou para mais perto, preparando-se para o que pensavam ser inventários desatualizados, livros razão esquecidos ou talvez até mesmo pertences pessoais descartados. No entanto, o que viram diante de si silenciou todos no estreito corredor. Lá dentro, sob uma fina camada de poeira, jaziam maços de cartas amarrados cuidadosamente com fitas desbotadas, pilhas de pergaminho amarelado pelo tempo e vários diários encadernados em couro que carregavam o peso inconfundível de algo pessoal. Após a escadaria, os visitantes chegam a uma série de salões suntuosos. Ao abrir cuidadosamente um dos diários, a caligrafia em seu interior era imediatamente familiar para aqueles que haviam estudado história da realeza. Não se tratava de anotações anônimas ou registros domésticos triviais. As palavras pertenciam a alguém cuja voz outrora cativara o mundo inteiro. Embora a equipe tenha se abstido de uma leitura aprofundada nesta fase, os nomes, a linguagem e as datas ofereciam indícios inconfundíveis. Esses escritos não eram documentos oficiais. Eram reflexões privadas, páginas que pareciam nunca ter sido destinadas ao público. O ocultamento deliberado sugeria um propósito, talvez até mesmo um segredo que ia muito além de um simples descuido. Os próprios diários variavam em tamanho.
Alguns eram pequenos, do tamanho de um bolso, com capas gastas que sugeriam manuseio frequente. Outros eram mais pesados, encadernados em couro escuro com cantos dourados gravados, o tipo de artesanato reservado para itens feitos para durar. Dentro do baú, páginas dobradas deslizavam entre os volumes como se tivessem sido guardadas às pressas. Havia também envelopes abertos, contendo anotações endereçadas sem formalidade, escritas como se o autor nunca tivesse tido a intenção de enviá-las. Cada nova camada descoberta levantava mais perguntas. Quem os havia colocado ali? Por que haviam sido escondidos daquela maneira? E, talvez o mais importante, que verdades poderiam conter? A equipe soube imediatamente que não se tratava apenas da descoberta de papéis antigos, mas de vozes silenciadas e histórias não contadas. O baú não revelara tesouros ou relíquias, mas algo muito mais poderoso. Testemunhos. O tipo de testemunho que poderia abalar as estruturas da monarquia muito mais do que qualquer joia perdida ou herança esquecida jamais conseguiria. A voz inaudível de Diana. No instante em que as primeiras páginas foram lidas em silêncio, a atmosfera dentro da passagem secreta se transformou. O que começou como uma inspeção estrutural transformou-se em algo quase sagrado. A caligrafia, delicada, porém firme, transmitia uma familiaridade que não deixava dúvidas. Era a de Diana. Cada curva de suas letras, cada traço de tinta, correspondia ao que o mundo vira em cartas e anotações assinadas que ela outrora tornara públicas. Mas estas eram diferentes. Estas eram sem filtro, sem reservas, escritas em espaços onde ela claramente acreditava que ninguém mais jamais olharia. À primeira vista, as anotações pareciam reflexões de diário, phrases curtas, pensamentos fragmentados, momentos capturados com honestidade crua. No entanto, o conteúdo era mais profundo do que meras reflexões casuais. Havia confissões de solidão, medos não expressos e uma sensação recorrente de ser ofuscada. As palavras de Diana não tinham a intenção de serem exibidas. Não eram para entrevistas, para obter simpatia pública ou para construir um legado. Eram palavras destinadas apenas a ela mesma. Palavras que parecem doer com o peso da sua verdade. Uma passagem escrita com tinta azul desbotada dizia: "Eles sorriem para ela agora, do jeito que eu um dia esperei que sorrissem para mim. É como se a minha ausência tivesse me tornado mais fácil de amar, mas nunca enquanto eu estava aqui." Embora nenhum nome fosse mencionado explicitamente, a implicação era inconfundível. A sombra de Camila pairava em quase todas as linhas, não como uma acusação direta, mas como uma lembrança sempre presente de uma ferida que nunca cicatrizou. Outra anotação trazia um tom mais sombrio. "Às vezes me pergunto se minha voz só terá importância quando eu partir. Talvez então parem de me transformar em algo que eu nunca fui." O pensamento era arrepiante, não por se tratar de uma previsão direta, mas porque revelava o medo que Diana tinha da borracha, de ser reescrita em algo palatável para o conforto dos outros. O que mais surpreendeu a equipe de revisão foi a consistência das reflexões em vários diários, abrangendo meses e talvez anos. Diana retornava repetidamente aos temas da invisibilidade, do isolamento e da frágil esperança de que um dia sua verdade viesse à tona. Não havia amargura em suas palavras, mas uma resignação silenciosa, como se ela já tivesse aceitado como a história a trataria. Misturadas a essas reflexões, havia cartas sem perfume, endereçadas sem selos, algumas dobradas e guardadas em diários como se estivessem escondidas até mesmo dela mesma. Essas cartas tinham a mesma voz, mas assumiam um tom mais íntimo. Foram escritas para destinatários não identificados, embora o contexto sugerisse familiares, confidants, talvez até mesmo seus filhos, quando ainda eram muito jovens para entender. Os agentes de segurança do palácio, normalmente treinados para manter a imparcialidade, estavam visivelmente abalados. Não estavam apenas lidando com papel. Estavam diante de uma voz que havia sido silenciada por décadas, agora falando mais alto do que nunca. Ficou claro que Diana havia deixado mais do que reflexões. Ela havia deixado fragmentos de um legado que alguém se esforçou ao máximo para ocultar. E agora esses fragmentos haviam rompido as paredes, literal e figurativamente, exigindo serem ouvidos. Seriam esses escritos ocultos capazes de forçar o palácio a confrontar verdades que esperava estarem enterradas para sempre? Acompanhe. O pânico estava apenas começando. Palácio em pânico. O baú mal havia sido retirado da passagem secreta quando a atmosfera dentro do palácio de Buckingham mudou da curiosidade para a crise. O que havia sido descartado como uma simples inspeção estrutural revelou repentinamente documentos de uma sensibilidade inimaginável, e as implicações eram graves demais para serem ignoradas.
Em poucas horas, a descoberta foi discretamente transportada, sob escolta armada, para uma sala de arquivo segura. Mas os rumores sobre o que havia sido descoberto se espalharam mais rápido do que as autoridades conseguiam conter. A portas fechadas, assessores de alto escalão se mobilizaram. A monarquia há muito aperfeiçoara a arte da gestão de crises. Declarações calculadas, silêncios meticulosamente orquestrados e distrações estratégicas. Mas desta vez era diferente. Não se tratava de manchetes sobre comportamentos escandalosos ou controvérsias passageiras. Eram as palavras de Diana, cruas, íntimas e agora inegavelmente reais. E tinham estado escondidas na parede do quarto de Camila. Só a imagem já ameaçava destruir décadas de confiança cuidadosamente reconstruída. Reuniões foram convocadas em rápida sucessão. Conselheiros, especialistas jurídicos e assessores de alto escalão debatiam em tons baixos, mas acalorados. Alguns defendiam a divulgação imediata, insistindo que o sigilo só alimentaria as suspeitas caso surgissem vazamentos. Outros insistiram no sigilo absoluto, alegando que qualquer confirmação alimentaria especulações e reabriria feridas que a família real vinha tentando curar há anos. O rei Charles, segundo fontes do palácio, reagiu com visível tensão. Para ele, a revelação o atingiu tanto em nível pessoal quanto institucional. Não se tratava apenas de história. Envolvia sua esposa, sua falecida ex-esposa e o frágil equilíbrio entre lealdade e memória dentro da monarquia. Sua primeira preocupação, ao que tudo indica, eram seus filhos. Como William e Harry reagiriam? Como essa descoberta poderia ser explicada a eles? Quanto mais ao público. Os agentes de segurança envolvidos na inspeção foram submetidos a rigorosos acordos de confidencialidade. Seu envolvimento foi efetivamente apagado dos registros em poucos dias. No entanto, o silêncio provou ser impossível de impor. Muitos funcionários haviam testemunhado a operação. E mesmo entre aqueles obrigados pelo dever, murmúrios discretos começaram a surgir nos corredores do palácio. A pergunta se repetia incessantemente. Quem teria colocado os escritos de Diana nos aposentos privados de Camila? E por que foram escondidos em vez de arquivados? A incerteza gerou uma onda de especulações. Alguns suspeitos acreditavam que o baú havia sido movido durante o período caótico após a morte de Diana, extraviado e posteriormente escondido sem explicação. Outros sussurravam sobre um ocultamento deliberado, uma escolha para manter os escritos longe da vista do público, ou mesmo de seus filhos. A assessoria de imprensa, normalmente rápida em emitir comunicados esclarecedores, não fez nada. Nenhuma confirmação, nenhuma negação, nem mesmo uma evasiva cuidadosamente elaborada. O silêncio deles dizia tudo. A ausência de controle, a falta de narrativa, criou um vácuo ainda maior, que a mídia e o público estavam ansiosos para preencher. O que havia começado como uma parede escondida em um baú empoeirado, agora havia se transformado em algo muito maior. Um teste de transparência, lealdade e da capacidade da monarquia de sobreviver a verdades que há muito esperava que permanecessem enterradas. Para o palácio, o pânico não era mais sobre o que havia sido descoberto. Faça a sua parte para que seus filhos se sintam valorizados. Uma mensagem urgente aqui, uma explicação sussurrada ali, até que a realidade se tornou inegável. As palavras privadas de sua mãe, escondidas por décadas, foram encontradas seladas atrás de uma parede no quarto de Camila. Para o príncipe William, a revelação foi mais do que perturbadora. Foi profundamente pessoal. A memória de Diana não era apenas sua herança, era o alicerce de sua vida pública. Cada passo em direção ao trono carregava sua sombra. E agora sua voz ressurgiu de uma forma que tanto a homenageava, quanto reabria feridas que ele levara anos para cicatrizar. Aqueles diários não eram história. Eram fragmentos de sua mãe, preservados e depois ocultados. A mera ideia de que tivessem sido escondidos nos aposentos privados de Camila parecia quase uma intrusão em seu legado. A reação do príncipe Harry, embora semelhante em luto, tornou-se mais aguda. O distanciamento da instituição já lhe havia dado a liberdade de falar abertamente, e essa descoberta apenas reforçou sua convicção de que grande parte da história de sua mãe havia sido controlada, editada ou silenciada. Segundo fontes próximas, Harry exigiu transparência imediata, insistindo que os escritos de Diana pertenciam, antes de tudo, à sua família, e não aos cofres do palácio ou a comitês secretos. O contraste entre os irmãos era marcante, mas a dor era compartilhada. William inclinava-se para a cautela, receoso de expor as palavras da mãe à tempestade do escrutínio público antes de poder compreendê-las completamente.
Harry, por outro lado, não via motivo para a demora, nenhuma justificativa para o segredo, visto que a voz da mãe já lhes havia sido silenciada uma vez. A portas fechadas, suas conversas eram descritas como intensas, emotivas e, por vezes, acaloradas. Tensões antigas ressurgiram, as mesmas divisões que haviam crescido nos últimos anos. Mas, por trás delas, jazia uma verdade da qual nenhum dos dois podia escapar. A presença de Diana havia retornado, exigindo reconhecimento, e ambos os filhos sentiam o peso da responsabilidade. O palácio esperava administrar as consequências discretamente. Mas o envolvimento de William e Harry tornou isso impossível. Não se tratava mais apenas de protocolos de segurança ou da imagem da realeza. Tratava-se da voz de uma mãe desenterrada do silêncio e de dois filhos que se recusavam a deixá-la ser enterrada novamente. Para William e Harry, o despertar foi doloroso, mas também serviu como um lembrete. A verdade sobre sua mãe havia sobrevivido, oculta nas sombras, e agora os encontrara. O silêncio e a raiva de Camila. Quando a descoberta finalmente chegou ao conhecimento de Camila, sua reação foi rápida, incisiva e permeada de incredulidade. Seus assessores tentaram tranquilizá-la, apresentando a inspeção como rotineira e inevitável, mas suas palavras mal surtiram efeito. Dizia-se que Camila estava furiosa, não apenas com a intrusão, mas também com a implicação. Ter os escritos mais pessoais de Diana descobertos em seus próprios aposentos carregava um peso simbólico que ela não podia ignorar. Era como se a própria história tivesse se infiltrado em seu quarto, recusando-se a deixá-la escapar da sombra sob a qual vivera por décadas. Exteriormente, Camila optou pelo silêncio. Nenhuma declaração pública, nenhum comentário, nem mesmo um indício de reconhecimento saiu de seus lábios. Por trás dos muros do palácio, no entanto, sua raiva era palpável. Ela acusou os funcionários de incompetência, até mesmo de traição, sugerindo que alguém poderia ter orquestrado toda a aprovação para humilhá-la. A ideia de que a voz de Diana pudesse subitamente ressurgir de seu espaço mais íntimo era mais do que inconveniente. Era uma humilhação que ameaçava desfazer anos de cuidadosa construção de imagem. Seu relacionamento com o rei Charles teria ficado abalado com o peso da descoberta. Enquanto Charles pedia moderação, preferindo administrar as consequências por meio de uma estratégia discreta, o instinto de Camila era defensivo, até mesmo combativo. Ela queria respostas, mas também queria ter o controle. O controle parecia escapar-lhe cada vez mais a cada sussurro sobre o que havia sido encontrado. Os conselheiros debateram se Camila deveria abordar o assunto publicamente, mas ela recusou. Qualquer negação, argumentou, só inflamaria as especulações. Contudo, o seu silêncio gerou o seu próprio tipo de suspeita. Para o público, a sua recusa em falar parecia uma evasiva. Para os íntimos, parecia medo. O que mais a irritava, segundo pessoas próximas da rainha consorte, não era a descoberta em si, mas a narrativa que ameaçava desencadear, a de que, mesmo durante o seu reinado, a presença de Diana permanecia inabalável. O passado irrompeu mais uma vez, e desta vez dentro das paredes que ela considerava seu santuário. O silêncio de Camila não era sinal de força. Era o som de alguém encurralada por fantasmas dos quais jamais conseguiria escapar completamente. Um legado que se recusa a permanecer enterrado. A descoberta do xadrez fez mais do que expor diários esquecidos. Ela rompeu décadas de silêncio. A voz de Diana, antes confinada à memória e a arquivos cuidadosamente editados, ressurgiu em sua própria caligrafia, sem filtros e impossível de suavizar. Cada palavra carregava peso, cada linha um lembrete de que sua história não havia terminado, por mais que o palácio tentasse controlá-la. Esta não era a Diana imortalizada em fotografias glamorosas ou documentários sobre a realeza. Não eram entrevistas ensaiadas ou relatos de segunda mão. O que emergiu por trás da parede do quarto de Camila foram reflexões privadas, honestas, cruas e dolorosamente íntimas. Walsh montava um pônei. E me lembro que havia uma ferradura enorme ao lado da nossa casa, chamada Ferradura da Valeta. Dentro do Palácio de Buckingham, a atmosfera mudou da ansiedade para a reflexão. Cortesãos debatiam, conselheiros discutiam, mas a realidade era inescapável. A voz de Diana havia escapado das sombras. A monarquia, construída sobre a ordem e o controle, agora enfrentava uma força que não podia conter, porque alguns legados são poderosos demais para serem enterrados. O de Diana era um deles. E através daquelas palavras, arrancadas da escuridão de uma parede selada, sua presença retornou, não como uma lembrança, mas como uma voz impossível de apagar. Então, o que você acha que essa descoberta oculta significa para Camila e para o frágil equilíbrio da monarquia?
Será que a voz de Diana poderá ser silenciada novamente? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.